Olá, muito bom dia, um feliz sábado a todos, aqueles que nesse momento estão reunidos aqui conosco. Desejo a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele esteja habitando no coração de cada um, que nesse momento as bênçãos do Senhor, que já recaíram sobre a sua vida, motivo pelo qual você está vivo e saudável, espero, mas gozando das bênçãos de Deus. Esse é o maior milagre que nós podemos receber, o milagre da vida, e nós estamos felizes hoje em poder mais uma vez compartilhar da palavra de Deus com você, compartilhar daquilo que Deus tem preparado aos nossos corações através da lição da Escola Sabatina, e nós esperamos nesse momento realmente que você e sua família possam aproveitar esses momentos especiais e que as bênçãos de Deus recaiam sobre o seu lar. Nós temos mais uma vez a alegria de ter amigos aqui conosco. Nós estamos com a dupla aqui retornando, né? Marcelo e Diogo, uma dupla que deu certo a semana passada, não que as outras tenham dado errado, né? Mas por alguns motivos a gente iria até fazer algumas contribuições adicionais, né? Acho que o Diogo também vai falar sobre isso, mas algumas pessoas não puderam participar. Mas é uma alegria poder tê-los aqui conosco. A semana passada foi muito bom, muito proveitoso. E nós temos a alegria de retornar então com os nossos amigos aqui. Eu gostaria então de deixar aberto aqui nesse momento aí, Diogo, se você quiser falar um oi para o pessoal aí que está em casa, mandar um abraço. Bom dia a todos, um feliz sábado. Estou muito feliz mais uma vez poder estar aqui, retornando para comentar um pouquinho da lição. Queria desde já agradecer nosso Deus primeiramente, porque tem nos dado a vida e a paz para podermos estar fazendo a escola de maneira um pouco diferente, né? E queria agradecer também o Du, o William, a Cláudia, as pessoas que estão envolvidas por estar aqui nos ajudando nesse trabalho tão importante. Queria que Deus abençoasse, né? Tem um irmão que a gente convidou, não pôde estar por motivos de saúde, mas estamos orando por ele, quem sabe numa próxima oportunidade, mas fica um abraço. Queria também mandar um beijo pro meu filho, porque senão vou ser cobrado, né? Então um beijão pro Miguel, Sueli estão lá em casa assistindo. Queria também dar um abraço especial para a Isis, né? Eu falei que ia mandar um parabéns para ela, para a família, que Deus abençoe a todos, tenho certeza que eles estão lá assistindo a gente. E queria também, de uma forma especial, agradecer aos irmãos que durante essa semana puderam contribuir aqui com a formulação, né? Para a gente poder interagir, algumas questões, alguns irmãos aí mandaram algumas questões, alguns comentários para a gente, isso ajuda na hora da preparação aqui. Então, muito obrigado, continue nos ajudando aí durante essa semana, porque ainda vamos ter aí alguns dias que nós vamos ter que repetir, fazer a lição dessa forma. Então é importante também que você nos ajude com isso. Amém, obrigado, Diogo, pela participação. Marcelo, também quer mandar o seu alô aí para o pessoal de casa? Ok. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para nós estarmos aqui mais esse sábado. Desejo a você que Deus continue abençoando a cada um de vocês, fortalecendo na fé e se aproximando mais de Cristo através do estudo da Palavra de Deus. Eu não posso deixar de mandar um abraço também, né, minha esposa, meus filhos também, Isaac e Miguel, minha mãe está assistindo em Francisco Morato. Mandei convite também para Santa Catarina, para os irmãos, não sei se eles estão assistindo, o irmão Jorge e a família, mas que Deus abençoe a todos. Que bom! E também a gente quer mandar um abraço especial para todas as pessoas, né, que fizeram aniversário essa semana, além da Isis, né, minha esposa querida aqui conosco, né, fez aniversário, tia Néia também. Algumas pessoas farão aniversário amanhã também durante essa semana, que as bênçãos de Deus continuem recaindo sobre o seu lar. Nós vamos nesse momento então ter uma oração e nós iremos já entrar no estudo do material dessa semana. Se você puder, então, eu peço por favor que você feche os seus olhos e nós iremos nesse momento orar ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Santo e eterno Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, louvamos e exaltamos o Teu nome pelas Suas misericórdias. O Senhor tem sido bom para conosco, mesmo sendo nós infiéis, e nós agradecemos por todas as bênçãos que tem derramado sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Nesse momento em que estamos nos reunindo, à distância, pedimos que o Espírito Santo influencie as nossas mentes, as mentes de quem irá falar desse lado e também a mente de quem irá ouvir do outro lado, para que a Tua palavra e somente o Senhor Jesus Cristo seja exaltado nesse momento. Amém. Que as Suas bênçãos sejam derramadas aos familiares também que estão assistindo, a todos os ouvintes e os familiares, as bênçãos de saúde, de proteção nesse momento difícil e principalmente as bênçãos da fé e da esperança na breve volta do Senhor Jesus. Em nome dele que nós pedimos, agradecidos por todas essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, a lição dessa semana
foi um pouquinho mais aprofundada, né? Não sei os nossos amigos aqui o que acharam, mas eu confesso que eu tive que, né, me esforçar um pouquinho mais para conseguir entender aqui os assuntos dessa semana, né? Isso é bom porque força a nossa mente, força o nosso intelecto a nos aproximarmos um pouquinho mais de Deus. Bom, nessa semana então, a lição 4 já, veja como o tempo passa rápido, né? Nós já estamos na 4ª semana desse material fantástico que nós estamos estudando. Na lição dessa semana nós vimos então a Bíblia como a fonte autoritativa, ou seja, a palavra final da nossa teologia. E aí eu fui entender um pouquinho melhor o que significaria isso. Bom, teologia significa o estudo sobre Deus, né? O estudo sobre Deus e não só o estudo sobre Deus, mas também como nós formamos o nosso corpo doutrinário. Então a lição dessa semana vai focar nesse ponto, focou nesse ponto, ou seja, a Bíblia ela é a fonte autoritativa, a palavra final para o nosso conhecimento sobre Deus e para a forma como nós montamos, né, o nosso corpo doutrinário. Então, nós vimos, entre outras coisas, e nós vamos agora começar a explorar sobre isso, que nós não somos influenciados apenas pela Bíblia. Nós gostaríamos, né, de ser somente influenciados pela Bíblia, mas por mais que nós falemos, olha, eu creio na Bíblia, a Bíblia é somente, só a Escritura, etc. Existem elementos que acabam influenciando no nosso conhecimento de Deus e na formação, então, do nosso corpo doutrinário. Então, a lição trouxe aqui 5 pontos, né? Nós falamos sobre tradição, sobre experiência, sobre cultura, sobre razão e, efetivamente, a própria Bíblia. Ou seja, todos esses elementos, eles nos ajudam na nossa compreensão de quem é Deus e de como nós formamos, então, o nosso corpo doutrinário, mas nós temos que ter, então, um equilíbrio entre eles, exatamente para que esses 4, com exceção da Bíblia, né, esses 4 que nós falamos, a tradição, a experiência, a cultura e a razão, eles não se sobressaiam à Bíblia, né? Porque todos eles são importantes, como vocês vão comentar daqui a pouco sobre isso, todos eles são importantes no nosso conhecimento de Deus, mas eles têm limites, né? E esses limites é o que impõe uma certa dificuldade para nós, né? Então nós vamos aqui agora avançar. Iremos começar então a tratar sobre cada um desses pontos, como eles são importantes, os perigos que existem em cada um deles e como nós podemos traduzir isso de forma pessoal para a nossa vida, para a gente poder compreender um pouco melhor quem é Deus e o nosso corpo doutrinário. Começaremos então falando sobre a questão da tradição. Bom, e essa é uma dificuldade que eu tive, confesso para vocês, né? Porque a primeira coisa, quando eu li aqui tradição, eu fiquei pensando, tá, mas e o que é tradição, né? Porque se eu não souber o que é tradição, não adianta eu saber, né? Eu não vou ter como saber se ela é boa ou se ela é ruim. Então eu fui atrás de um material e até pesquisei alguma coisa sobre tradição e algumas informações apenas sobre tradição para vocês, para a gente então conceituar e depois a gente discutir sobre o assunto. Vamos lá. Tradição, ela vem da palavra em latim, que é traditio, não sei se assim se pronuncia, mas o significado dessa palavra é entregar, passar adiante. Portanto, a tradição ela tem a ver com a transmissão de costumes, de valores, de comportamentos, de memórias, de crenças, né? Muitas vezes até lendas. Isso é transmitido de geração para geração em um longo período de tempo. Então, uma tradição não é algo que você estabelece de um dia para o outro, é algo que vem ao longo do tempo e, portanto, então a tradição é algo que nos liga hoje, nós que estamos vivendo, ao passado. Porque se tradição é algo que vem ao longo do tempo e ela começou lá atrás, é algo que nos liga então ao nosso passado. Portanto, nesse sentido, para que se estabeleça a tradição, é necessário então que seja algo como um hábito, né, que vai sendo constituído ao longo do tempo. Então veja, a tradição tem a ver com a questão de costumes, tem a ver com questão de comportamentos, memórias, lendas e outros aspectos nesse sentido. E até também, como eu não falei aqui, mas tem a ver também com a questão de valores. O que nós recebemos dos nossos antepassados e que nós continuamos praticando até os dias de hoje. Bom, isso é que é a tradição. Agora eu gostaria que nossos amigos comentassem um pouquinho se eles acham que tradição em si é algo ruim e quando, se é ruim, ou se é boa, mas se ela não é ruim, quando que ela pode se tornar um problema, efetivamente, né? Não sei quem gostaria de começar, a gente não combinou aqui quem começa, né? Mas fiquem à vontade agora para comentar. Ok.
A tradição eu vejo em os dois aspectos, então, né? A gente tem que colocar, como o Du falou, a questão da Bíblia aí em relação à tradição. Porque a tradição em si, né, quando nós levamos e estudamos a respeito, em cima das colocações que o Du até fez da origem da tradição, ela é boa, desde que ela não ultrapasse então os limites ali da Bíblia, desde que ela seja algo que possa ser construtivo para mim. Existem alguns exemplos, que depois a gente vai acabar colocando alguns exemplos, mas eu vejo a tradição, desde que ela não se sobreponha à Bíblia, desde que seja algo que seja frutífero para a minha vida espiritual, ela é uma tradição boa. Então não é ruim em si a tradição. Não. Tradição, porque tem muita gente que às vezes olha por esse lado e fala assim, mas a tradição, não, nós só seguimos a Bíblia, não seguimos tradições. Mas veja, a Bíblia tem várias coisas que são culturais, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que são até vinha também do passado, então não é ruim em si, né? Com certeza. E também nós vamos falar que a Igreja Adventista tem as suas tradições, daqui a pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso também. Bom. Então, Diogo, se a tradição não é ruim, e nós concordamos com isso, a tradição não é ruim em si, quando ela pode se tornar então um problema? Olha, a tradição, você veja ainda no aspecto da parte boa da tradição, ela, como você disse, que ela começa lá no passado, ela nos mantém firmados as nossas raízes. Nós vamos, através da tradição, de uma forma geral, mostrar como nós fomos educados, como nós fomos moldados. Então, se nós recebemos a instrução da parte espiritual, então tudo isso vem do quê? De uma tradição. Nós vemos hoje famílias que têm já uma linhagem dentro da igreja, dentro do cristianismo, e isso vai passando, é um ponto muito positivo, porque se a família já tem isso por tradição, com certeza as pessoas que vão chegando a essa família, somando a essa família, elas vão recebendo essa parte muito importante. Eu queria citar dois aspectos aqui, que na verdade são aspectos um pouco negativos, é preocupante na verdade, né? O primeiro deles é quando elas ganham vida e se tornam mais importantes que as coisas ao quais elas tentam preservar. Porque, como o Du falou, ela começa lá atrás, então ela vem passando de épocas, né? E quando isso vai acrescentando algumas coisas dentro dessa tradição que vão confrontar, na verdade, a raiz, a base dela, isso torna-se preocupante. E o outro ponto é que elas vão crescendo durante o tempo, incorporando aspectos que vão além dos que deram origem a elas, ou seja, elas vão se modificando, e é essa mudança que é algo perigoso, porque pode ser que no começo a tradição não tinha nenhum confronto com a Escritura, a palavra de Deus, a parte espiritual, mas como nós também somos pecadores, conforme ela vai crescendo, ela vai incorporando alguns aspectos, e isso pode tirar. Eu queria só ler um texto bíblico, a lição trouxe para nós aqui no livro de Marcos, Jesus ele falando a respeito da tradição, em Marcos no capítulo 7, eu vou ler do 6 ao 9, lembrando que nessa situação aqui, alguns fariseus estavam juntos ali, comendo, estavam os discípulos de Jesus, e eles tinham uma tradição de lavar a mão várias vezes, e então, como em outras oportunidades, eles foram lá mais uma vez, lançaram uma pergunta, tentar dificultar ali, e aí Jesus ali a partir do verso 6 até o 9 ele responde, ele disse assim, respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós. Veja que mais uma vez, como nós falamos na lição passada, Jesus recorre às escrituras para trazer ensinamentos. Veja, e ele diz assim, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas em seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honraram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes o quê? A tradição de homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. Então, Jesus aqui, ele recorre a essa questão que nós estamos falando, de pessoas colocando certas tradições acima do que? Jesus cita o mandamento de Deus, para colocar algumas doutrinas, algumas coisas que são da parte de homens. E sabemos que somos errados, né, Edu? Sim, exatamente. Então, a gente vê que a tradição ela tem o seu lado positivo, mas como o Diogo aqui bem colocou, em algum momento ela pode se tornar um problema, né? Mas agora eu vou colocar os nossos amigos aqui, na parede, vamos dizer assim, porque
falar de tradição é fácil, né, Marcelo? Falar de tradição é até fácil, né, Diogo? Mas eu queria que vocês agora citassem, então, pra gente, para trazer isso para algo mais pessoal, alguma tradição, então, que vocês podem falar, por exemplo, alguma tradição que é boa, até que temos na igreja, né, e alguma coisa que é ruim, que pode até atrapalhar, então, a nossa vida aí. Liga aí, Marcelo. Ok, falando a respeito da igreja, eu quero remontar os tempos passados um pouquinho aí. Hoje nossos púlpitos são diferentes, né? Mas nós tínhamos na igreja algo que veio como uma tradição, que era um local, entre aspas, chamada Santo e Santíssimo, que tinha a plataforma lá do púlpito, a parte de cima, né, que a escola sabatina não era realizada naquela parte de cima, ela tinha um púlpito só para a escola sabatina e isso era separado ali, né? Então tinha essa separação na igreja. Mas isso, pode ser que até algumas igrejas nossas ainda tenham dessa forma aí. Isso eu não vejo como uma tradição assim ruim, mas era uma tradição que também é assim. Às vezes a gente fala tradição católica ou tradição de outros, mas nós temos conosco também a nossa tradição. Essa é uma tradição que eu me lembro assim do aspecto da igreja. Também a respeito do culto de manhã. Será que, Edu, isso é uma tradição? Por que a escola sabatina não pode ser à tarde? É uma tradição que nós temos. Nós temos bom, estamos todos acostumados, mas é uma tradição. Culto jovem no fim da tarde, por que não pode ser de manhã? É uma tradição também que nós temos isso, né? E uma tradição minha, pessoal, que eu me lembro que acho que terminou na minha geração, é a questão de pedir a bênção para os pais, né? Trazendo do lado pessoal, né? É uma tradição. Então, para minha mãe, para minha tia, a gente tinha esse costume, no passado até chegava a beijar a mão, benção a mãe, benção a avó, benção, tinha isso, né? Então, eu vejo essa tradição como um lado bom, né? Tradições boas que a gente tinha por respeito a isso. Agora, concluindo o que o Diogo havia lido aqui em Lucas, eu fiquei me lembrando do Corban. Ok. O Corban, ele tinha um objetivo ali, né? Um objetivo que, se fosse olhar, era uma proteção que havia sido criado, junto com todas aquelas leis para proteger os mandamentos de Deus, só que ali em cima do que foi criado do Corban era uma saída para que o quê? O filho não honrasse o quinto mandamento para dar subsídio aos seus pais. Olhando que na época, hoje nós temos o sistema previdenciário, em que os filhos, né, muitas vezes nem precisam colaborar com seus pais porque ele tem ajuda financeira do governo. Mas no passado, lá naquela época, eles dependiam dos filhos. Por exemplo, pais idosos que tinham necessidades de alimentação, de compra das coisas, se o filho falasse, não, isso é Corban, né? Isso é uma oferta para o Senhor, meu salário é uma oferta para o Senhor, é Corban. Os pais, então, com isso, não tinham direito a R$1, eles não podiam nem tocar nisso. E o filho, então, ele podia usar como ele quisesse. Estranho isso, né? Isso a gente vê que é uma forma ruim de fazer um voto, né? Nesse caso, é um de fazer um voto, tentando dar uma desculpa em relação a uma assistência que ele obrigatoriamente, de acordo com a palavra de Deus, ao quinto mandamento da palavra de Deus, que ele deveria prestar aos seus pais. Muito bom o comentário, Marcelo, exatamente. Você veja, nós temos várias tradições, as tradições não são ruins em si, como o Marcelo falou, cultos de quarta-feira, porque na quarta, não na quinta, não na sexta, né? São tradições, mas são tradições boas, né? Mas isso que o Marcelo falou, dessa questão da oferta corvã, é bem interessante, porque acabava indo a oferta, ou seja, a tradição, sendo maior do que a própria Bíblia, porque o mandamento é honra teu pai e tua mãe, né, Marcelo? E aí Jesus vem, no próprio capítulo 7 de Marcos que nós lemos, e Jesus vem e diz o seguinte, olha, quando vocês colocam a tradição acima das Escrituras, Jesus diz no verso 13 que vocês estão invalidando a palavra de Deus. Então, quando a tradição ela suplanta a palavra de Deus, ela supera, aí efetivamente está anulando a palavra de Deus. Fala um pouquinho, tem uma tradição que você queira comentar com a gente aí também, não? Tem algumas coisas assim que, na verdade, quando a gente coloca se é boa ou se não é, a gente precisa ter o ponto seguinte, isso influencia na questão, né, da palavra de Deus, na nossa questão espiritual, na questão de salvação. Então a gente precisa avaliar por esse ponto. Algumas coisas que o Marcelo colocou são coisas importantes, coisas boas, coisas que foram algumas até modificadas, mas a gente consegue aceitar, né? Não tem problemas. Agora, quando isso vai direto contra a palavra do Senhor, fica meio complicado. Eu queria tocar em dois assuntos simples no nosso cotidiano. Por exemplo, as pessoas que estão representando um luto,
né? É uma tradição, a pessoa se veste de preto, né? Até o pastor brincou comigo um dia na Santa Ceia que eu tava de terno preto. Ele falou, rapaz, hoje não é dia de você vir de preto, né? Até brincou. Então, mas é um costume, né? As pessoas, quando vão apresentar o luto, por exemplo, estão de preto. Outra coisa, por exemplo, na questão social, nós temos o Natal, né? O dia do nascimento de Cristo, colocado ali no dia 25. Aí, o dia 25 ele acaba influenciando todo mundo, porque é um feriado aqui no nosso país, né? Em todo mundo assim. As pessoas, elas comemoram isso, mesmo nós temos a certeza que Jesus não nasceu nesse dia. Como uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma meditação de Natal, eu aprendi um pouco sobre isso. A irmã White, ela traz um comentário da seguinte forma, né? Nessa época, que as pessoas estão propensas, todo mundo está falando de Cristo, talvez os corações estão quebrantados, relacionados ao amor, à caridade. Você quer uma melhor oportunidade para você pregar a palavra de Deus? É algo que não vai influenciar no nosso contexto, mas nós podemos tomar uma oportunidade nesse momento e também levar a pregação. Edu, eu queria tocar num assunto aqui que talvez seja até um assunto meio complicado, mas você já parou para pensar que quando muitas denominações ou pessoas, com todo respeito eu falo isso, as pessoas colocam o domingo como o dia do Senhor, celebrando ali a ressurreição de Cristo ali. Você veja que isso ele vem de uma questão formada por tradição, porque quando nós pegamos isso e aplicamos a palavra de Deus, nós não vamos encontrar subsídio na palavra de Deus para colocar a mudança do sábado para o domingo. Isso é um estudo que nós poderíamos falar aqui de horas. Em contrapartida, quando muitas pessoas querem colocar o sábado da mesma forma, olha, o sábado também é uma tradição dada ao povo judeu. Quando nós vamos aplicar ao texto bíblico, nós vamos lá no início, lá no Gênesis, na criação, nós vamos ver onde Deus ele deu o sábado como um presente para a humanidade, ali para os nossos pais, Adão e Eva, perdão. Então Deus ali no começo ele dá o sábado. E isso não torna isso uma tradição, porque naquele tempo não tinha judeu. Mais para frente sim, quando ele entrega as tábuas da lei a Moisés, ele dá a ordenança. Mas veja que há diferença, né? E enquanto a cultura influencia, a tradição ela influencia a questão do dia do Senhor, quando nós aplicamos ao texto bíblico, nós vamos conseguir separar o que realmente vem de tradição e o que realmente é a vontade de Deus, a expressão de Deus para nós. Muito bom. Muito bom. A tradição, então, demos vários exemplos práticos aqui do que é tradição e daquilo que pode ser efetivamente utilizado para nós como coisa ruim, boa ou como coisa ruim, né? Depende se ela está em conflito com a palavra de Deus ou não. Né? O excelente exemplo é essa questão do dia, né? Do Natal, né? É tradição. Mas veja, se eu comemorar dia 25, ou dia 10, ou dia 1º de janeiro, não importa, porque Jesus nasceu um dia, eu estou comemorando o nascimento de Cristo, mas como todo mundo religioso pega o dia 25, tradicionalmente a gente usa e não é nada de ruim isso, é muito bom. Esses exemplos que foram citados aqui pelo Marcelo e pelo Diogo. Agora a gente vai avançar então para o próximo aspecto que então a lição nos trouxe, que influencia diretamente no nosso conhecimento de Deus, teologia, e na concepção das nossas doutrinas, que é a questão da experiência, né? A experiência ela faz parte da existência humana, não dá pra gente mudar, nós não somos gelo, né? Ninguém é gelo, todos nós. A gente está falando de experiência, a gente está falando de emoções, a gente está falando de relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Isso que tem a ver, isso é que nós estamos falando quando citamos a questão de experiência. Só que aí eu gostaria que meus amigos comentassem, primeiro, como a experiência ela pode nos aproximar de Deus, portanto ser uma coisa boa, né? Mas como a experiência também pode nos enganar. Né? Isso eu acho que a gente tem que citar aqui, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Então eu gostaria que vocês comentassem como a experiência nos aproxima de Deus e como ela também pode ser enganadora na nossa vida. Né? Fiquem à vontade. Ok. A experiência, eu vejo o seguinte: como que eu faço para ter experiência em uma profissão? Eu estudo e eu estou colocando em prática ela ali, não é assim? Exato. Né? Eu vou tendo experiência naquele departamento, naquela área que eu escolhi para poder desenvolver. Da mesma forma, na Bíblia, da mesma forma minha experiência bíblica, da mesma forma minha experiência intelectual das coisas, eu preciso de um exercício. Se essa experiência que eu tenho diante das coisas ao nosso redor, ela foi uma experiência pautada na palavra de Deus, tendo como filtro a palavra de Deus,
né, conhecendo, estudando a palavra de Deus, eu vejo algo positivo, mas eu tenho que usar a Bíblia como sendo um filtro para eu saber da minha experiência, porque a minha experiência, por mais eu acho que ela está certa, a Bíblia fala da minha experiência é o quê? Famosa, né? Tem vários atributos da minha experiência, porque se eu for me basear em mim mesmo, me basear nas pessoas, fica complicado. Então eu tenho que me basear na palavra de Deus, eu tenho que me basear no estudo da palavra de Deus e sempre fazer um filtro, né, na palavra de Deus para saber se a minha experiência, se aquilo que eu estou pontuando está correto. E eu fiquei, ao estudar isso, lembrando o seguinte: nós, como seres humanos, gostamos muito que a nossa experiência regue o quintal do vizinho. Isso é muito importante. Por quê? Eu faço que tem que ser assim. Diogo, você tem que fazer assim. Só que o Diogo teve uma formação, ele tem um jeito dele ser, os costumes familiares, até tradições boas familiares tem. Agora eu tenho a minha. Agora eu vou inculcar isso para que eles façam da mesma forma com que eu faço as coisas. Não. Cada um de nós temos que ter a nossa experiência, né? Buscarmos então a nossa experiência através da palavra de Deus. E quando nós ouvimos de alguém, eu acho que a gente tem que pontuar: é correto isso? Não é correto isso? O que a Bíblia diz, né? O que diz o Senhor a respeito dessa experiência que eu estou tendo? Porque tem experiências, como você colocou, que são muito boas, mas tem experiência muito más também. Eva achou que ela tinha experiência, não é assim? Eu já tenho experiência, eu não preciso, eu mesmo tenho condição de decidir. E quantas vezes eu e você fazemos como Eva? Eu consigo decidir, eu consigo por mim mesmo. A Eva poderia ter consultado a Deus, não poderia? Eu e você podemos consultar a Deus. Hoje, através das orações, mas também através do manual que Ele nos deixou. Exato, porque a experiência é algo muito individual, né? Como o Marcelo comentou, não dá para... A experiência de Deus... A experiência que o Marcelo tem com Deus, não dá para ele querer que seja a minha experiência. Eu tenho a minha experiência com Deus. E quando a gente fala de experiência, a gente fala de coisas que aconteceram na nossa vida, né? Poderia contar alguns testemunhos para vocês, né? Não vou fazer isso, né? Para não tomar os temas, eu poderia contar de coisas que eu tive uma experiência individual com Deus. E que eu tenho certeza de que aquilo efetivamente foi uma experiência que eu tive com Deus, porque eu não estava contra a palavra de Deus, né? Mas aí, Diogo, vem essa questão. Como que a experiência então ela pode nos enganar? Já que a experiência é algo individual, como é que como é que eu consigo lidar com isso? Porque a linha é muito tênue, né? A gente precisa compreender que, como você disse, a questão das emoções, nós fomos capacitados por Deus a experimentar, por exemplo, o amor. Você imagina se nós não compreendêssemos a questão de sentimento, a questão do amor, como nós iríamos compreender o que Deus fez por nós? Nos criou, depois que houve a questão do pecado, Deus lá, Ele colocou para nós uma situação onde nós pudéssemos ser redimidos, ou seja, o plano da salvação apresentado na pessoa de Cristo. Depois Deus, Ele vai e coloca promessas para nós, que se nós nos mantêssemos fiéis aqui, nós iríamos voltar lá. Ele apresenta, por exemplo, o texto que eu citei semana passada, em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, né, para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tenha a vida eterna. Essa palavra tal, quando representa, Deus amou o mundo de tal maneira, parece algo incompreensível para nós. Nós temos duas situações de experiências, ou seja, nós podemos ter experiências com Deus através da alegria, recebendo o amor, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. Isso vai mostrar para nós um relacionamento bom, como você disse, com Deus e com as outras pessoas. Em outra partida, nós podemos ter também experiências de um modo ruim, através de uma rejeição, de um preconceito, de ódio, de vários, porque não adianta a gente falar só dos sentimentos bons, nós somos seres caídos. E aí, Edu, fica a questão que quando a gente passa por alguma dessas adversidades, isso também vai fazer com que isso atrapalhe o conhecimento, né, que nós vamos ter de Deus e como nós vamos interpretar as Escrituras, a vontade de Deus. Então eu fico meio que obscurecido nesse sentido, porque olha, se eu passo experiências boas com Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amor. Quando chega a dificuldade, peraí, o que está acontecendo? Eu vou citar um exemplo simples, às vezes a gente olha para uma pessoa que está passando por uma dificuldade
e essa pessoa busca o Senhor e o Senhor responde na vida dela. Aí eu estou passando por uma situação, eu vou buscar Deus, meu irmão buscou, Deus atendeu. E aí eu busco, e aí Deus não atende a minha vontade, Ele responde a minha pergunta, porque Ele pode falar sim, não, ou ainda espera mais um pouco. Mas naquele momento, para mim, Ele não está atendendo. E o inimigo começa a trabalhar nessa situação, e aí começa a vir o quê? Olha, será que Deus me desamparou? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou em pecado? Será que... Quantas vezes eu já ouvi pessoas pensando dessa forma? E então, o meu entendimento, a minha compreensão de quem é realmente Deus, começa a ser mudada. Então, como o Marcelo bem disse, nós precisamos colocar tudo isso à prova do quê? Das Escrituras. Eu queria me valer do finalzinho aqui da nossa lição, que cita experiências, que fala assim, ó, que todas as nossas experiências elas devem ser influenciadas, moldadas e interpretadas pelas Escrituras. E diz ainda, precisamos confiar na Bíblia acima de nossa experiência e de nossos desejos, ou seja, da minha vontade. Devemos estar atentos para assegurar que a experiência esteja em harmonia com as Escrituras e não contradigam o claro ensino da Bíblia. Olha, como que eu vou explicar eu passar situações de adversidade? O próprio Jesus ele disse isso. Neste mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Então a gente precisa pegar tudo que a gente passa de experiência, colocar a luz da palavra de Deus para que isso venha trazer crescimento espiritual para a nossa vida. Exatamente, por isso que eu fico com medo, né? Vou até usar uma expressão aqui, né? Que não é para ofender se você usa essa expressão, é uma força de expressão, a gente usa isso, eu às vezes uso, a gente, né? Mas quem é meu aluno já há um tempo já me ouviu falar isso, né? Eu até arrepio quando as pessoas falam assim, eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que fazer isso, né? Eu fico assim preocupado, porque não porque Deus não vai fazer você sentir no seu coração, às vezes Deus faz mesmo, sentir no nosso coração. Eu fico preocupado quando as pessoas falam que está sentindo no coração de fazer alguma coisa, mas não vai ver na palavra de Deus se é para fazer. E aí é onde entra esse problema que os nossos amigos comentaram, que a experiência acaba superando a palavra de Deus. Não, porque eu estou sentindo no meu coração. Irmão, você está sentindo no seu coração, toma cuidado, porque o coração é enganoso, diz a palavra de Deus, é mais corrupto do que todas as coisas. Se Deus realmente está falando no seu coração alguma coisa, se você está sentindo, veja se realmente está de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia nunca pode ser, a experiência nunca pode superar a Bíblia, porque senão eu tenho a minha experiência, você tem a sua experiência, eu tenho a sua experiência, então cada um tem um Deus, né? Se Deus fala comigo do jeito, com o Marcelo com certeza fala de outro, com o Diogo fala de outro e com você fala de outro. Como eu disse, às vezes Deus fala no seu coração e não está em desacordo com a Bíblia. Agora, dar vazão apenas à nossa experiência e apenas à nossa emoção, isso é preocupante e tem limitações. As experiências têm limitações. Né? Esse aqui é o grande ponto que a lição trouxe aqui. E nunca esquecendo limitações, nós estamos falando do conhecimento de Deus, nós estamos falando sobre como compreender Deus, teologia e como criar então o nosso corpo doutrinário. Não esquecendo essa linha de fundo que a lição colocou. Mais algum comentário sobre a experiência? Tudo, então eu tenho que confiar desconfiando da minha experiência. Olha, Marcelo, é isso que eu deveria dizer. Eu vou falar para você, Marcelo. Eu confio desconfiando. Quando eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico pensando, eu falo, será Deus que é o Senhor mesmo ou será que sou eu que estou querendo fazer? É verdade, temos que desconfiar e provar, né? Provar pela Bíblia, pedir sempre a iluminação de Deus para a gente poder buscar a Bíblia para certificar decisões importantes muitas vezes que a gente tem que tomar. E mesmo as pequenas, porque Satanás pode também usar, né, as artimanhas dele para nos enganar, para fazer com que eu e você possa pensar que é uma experiência, que é algo positivo, que é algo que vai mudar a nossa vida, e não seja. Né? Ele pode fazer isso, com certeza. Um exemplo simples e clássico é a questão do jugo desigual. Né? O jovem, por exemplo, que está assistindo, ou alguém que ainda não casou, eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que casar com essa pessoa. Mas a pessoa não é cristã. Então você está sentindo porque você gosta dela. Claro, não é errado você gostar da pessoa. Mas a palavra fala o quê? Não vos ponhais em jugo desigual. Então se eu der vazão a essa minha emoção, essa minha experiência, eu vou estar indo contra um claro ensino das Escrituras. É isso que o Marcelo falou. Confiar, mas desconfiando. Eu quero, eu gosto muito, Deus, daquela pessoa, mas
Será que é ela? Então talvez Deus tenha outra, ou talvez não tenha nenhuma. Né? Não sabemos os planos de Deus, mas realmente é muito importante. Bom, por que nós estamos falando tudo isso? Porque tanto a tradição quanto a experiência, elas estão afetadas pelo pecado. Nós vivemos em um mundo do pecado, então elas têm limitações. Assim como o próximo tópico que nós iremos tratar, que é a questão da cultura. Cultura eu também vou conceituar antes de passar a pergunta para os nossos amigos. Vejam só, o que é cultura? Basicamente a cultura ele é um conceito muito amplo. Né? A cultura que nós iremos falar diz respeito à cultura que molda o presente século, ou seja, molda o tempo em que nós vivemos. Porque cultura pode ser uma cultura de bactérias, uma cultura de micro-organismos, pode ser uma cultura de milho, pode ser uma cultura de massa, pode ser... Cultura é um conceito muito amplo. Quando a gente está falando de cultura, no ponto que a gente precisa tratar aqui na lição, a cultura é um conjunto de tradições. Então veja, por isso que é difícil às vezes a gente separar o que é tradição do que é cultura, porque a cultura ela é um conjunto de tradições, um conjunto de crenças, um conjunto de costumes, padrão de comportamento que caracteriza determinados grupos sociais. Então, isso pode ser a característica de um país, pode ser que dentro de um mesmo país nós tenhamos diversos tipos de cultura. Então, a cultura ela tem a ver com isso. Ela vai influenciar, por exemplo, Marcelo, Diogo e amigos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós comemos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, o nosso próprio conhecimento. Então isso tudo tem a ver com cultura. E um ponto muito importante, antes de passar a pergunta ainda para vocês, é que nenhum de nós vive em um vácuo cultural. Ou seja, não existe um vácuo cultural. Tem até alguns autores que chegam a dizer que nós somos produto da cultura em que nós vivemos. Ou seja, nós apenas reproduzimos a cultura do local em que nós vivemos. Então isso é cultura. E veja como ela é forte. A cultura é algo muito forte. Não é algo que você se desvencilha dela muito fácil. É algo realmente poderoso. Né? Cada país tem a sua cultura e etc. E agora, quais são os perigos então em permitir que essa cultura ela molde a minha vida cristã? Porque sim, a cultura, como nós dissemos, nós estamos inseridos em uma cultura e iremos ser influenciados por ela. Mas até que ponto isso deve influenciar a minha vida e até que ponto isso, na verdade, não deve moldar o meu estilo de vida cristã? Eu acho que esse que é o ponto que a gente tem que chegar aqui. Então, a cultura, como você bem disse, nós não estamos fora dela. Nós estamos dentro. Tudo ao nosso redor faz parte da nossa cultura. A questão é, como que eu vou saber se eu estou sendo influenciado ou não? Lembrando que a gente está estudando um tema de formação de doutrina, né? Como a Bíblia chega até nós. E essa cultura, ela também pode influenciar na maneira como nós interpretamos a Bíblia. Nós precisamos ter em mente que a Bíblia, ela foi escrita, ela foi dada por Deus em várias épocas. A Bíblia não foi dada em uma época só, em várias épocas, né? Começando lá com Moisés, que foi Moisés que começou a escrever isso, né? Então a gente tem que analisar isso. Olha, lá quando ele escreveu a cultura, as tradições, tudo que aconteceu naquela época, de certa forma estão aqui colocadas na Escritura. Mas nós precisamos ter em mente uma coisa muito importante. A Bíblia, ela transcende qualquer tradição, qualquer cultura, qualquer experiência. Ela está acima. Ela não é uma norma ou as pessoas vão até ela, como muitas pessoas têm feito hoje, e buscam algum espaço dentro da Escritura para fortalecer a cultura. Pelo contrário, é ela que é a norma normativa. É ela que vai mostrar para a gente se a cultura é boa ou não. Por isso nós precisamos ter essa questão do equilíbrio. Eu queria citar aqui também dois pontos aqui relacionados à lição que trouxe para a gente, bem importante. Que ela diz que a cultura ela foi afetada também pelo pecado e ela também está sob o juízo de Deus. Então qual é o ideal para nós? A lição até traz um texto, ela diz, o ideal é que, se necessário, a fé bíblica se oponha à cultura existente e crie uma contracultura que seja fiel à palavra de Deus. Ou seja, o texto aqui está dizendo o seguinte, olha, você coloca a cultura diante da palavra de Deus. Se ela estiver de acordo, ótimo, ela vai ser boa, vai trazer benefício. Se vê que ela está contrária, da mesma maneira que nós falamos
a respeito das experiências, a respeito das tradições, nós vamos colocar ela diante da palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai nos dizer isso. Tem um texto bíblico que a lição trouxe para a gente, em 1 João 2, do 15 ao 17, eu vou ler para você, 1 João, no capítulo 2, do verso 15 até o 17, olha o conselho para nós. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em outras palavras, Deus não está dizendo que nós não devemos amar a criação, aquilo que Ele fez, nós devemos rejeitar a nossa cultura. Não. Nós precisamos só tomar cuidado com aquilo que influencia a nossa vida, porque o verso 17, ele fala assim, ó, que o mundo passa, ou seja, todas essas coisas passam, esse desejo passa, mas no final do verso ele fala, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mais uma vez, nós precisamos filtrar tudo pela palavra de Deus. Pois é, a cultura, então, na verdade, tem os seus aspectos bons também, né, Marcelo? Sim, com certeza, tem esses aspectos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser o sal, né? Isso. Mas o sal, ele não pode, ele dá aquele sabor, e como nós temos que dar o sabor ao mundo, né? Ser esse sal para que possa dar o sabor ao mundo, né? Então a cultura do mundo não pode nos influenciar, né? Para nos desviar dos caminhos do Senhor, nos desviarmos do propósito de Deus para a nossa vida. Por quê? Muitas pessoas, elas acabam o quê? Colocando a cultura acima da palavra de Deus. Os costumes do mundo acima da palavra de Deus. Eu achei interessante que a Novo Tempo, ela pensando nisso já há um tempo atrás, ela criou um programa, e se você não conhece, eu quero te convidar para conhecer, é um programa que chama Contra a Cultura. E lá eles trazem vários aspectos a respeito da cultura do mundo e em relação à cultura que um cristão deve ter. É muito bacana o programa, assiste para você ver. Está lá no novotempo.com/contracultura, né? E isso ajuda-nos a fortalecer e ver como o mundo olha então a cultura e como que nós cristãos devemos olhar a cultura, as coisas que existem. Então o sal, nós como sendo sal, como eu disse, né, aqui que a palavra de Deus nos coloca, nós devemos dar sabor à cultura do mundo e não pegar o sabor do mundo e colocarmos dentro do sal que somos nós. Exatamente. Vocês têm algum exemplo aí com relação à cultura que vocês queiram dar ou não? Eu tenho um exemplo. Se você parar para meditar, por exemplo, com relação à música, nosso país ele tem uma cultura, né? O samba, o pagode, essa questão é colocado como um patrimônio, né? Até pouco tempo atrás até houve não sei se isso aconteceu, mas houve uma tentativa também de colocar esse funk que escutam agora como patrimônio. Isso é algo cultural diante dos olhos do mundo. Agora você imagina esse estilo de música trazendo adoração a Deus. Eu queria citar aqui, ó, eu era novo convertido, tinha começado a frequentar a igreja e eu escutei uma pregação do nosso saudoso pastor Lauro, um grande abraço para ele se estiver nos assistindo. E o pastor ele falou a respeito de adoração e a respeito do louvor a Deus. E duas coisas que ele apresentou naquele sermão que me chamou a atenção, Ele apresentou como é no céu, como eles adoram a Deus, a Jesus, como os anjos apresentam louvores a Deus, de uma forma reverente, com harpas, uma melodia harmoniosa, algo que realmente faz a gente parar para pensar. E o pastor também, naquele momento, ele trouxe uma reflexão para nós, porque a Bíblia mostra para nós, quando nós encontrarmos Jesus nos ares e chegarmos até as mansões celestiais, nós também vamos apresentar louvores a Deus. E a Bíblia relata para nós como nós vamos apresentar o louvor a Deus. E aí a gente olha para a questão que está acontecendo ao nosso redor no mundo. Você acha que algum tipo de música dessa que eu citei, ou algum tipo de música que você ouve, realmente faz sentido quando você estiver no céu e apresentar o louvor a Deus? É algo que a gente precisa pensar. Não podemos deixar que isso influencie. É lógico que existe uma crescente, alguns instrumentos, a mudança de ritmos, algumas coisas. Isso é cultura. Só que nós precisamos estar atentos a essas mudanças para que isso não venha a influenciar na nossa adoração. Muito bom. Tem algum exemplo, Marcelo, que você quer comentar também?
Eu acho que a respeito da música, né? A gente muitas vezes, até falando a respeito da música, muitas vezes a gente ouve falar que pessoas vão buscar o conhecimento da música lá fora para poder adorar a Deus dentro da igreja, né? E isso é um perigo muito grande, porque Satanás, ele é muito astuto, né? Ele pode com isso nos afastar de Deus, afastar os adoradores de Deus. Então temos que tomar muito cuidado com relação em busca de cultura para tentar tratar o que não é santo, transformar aquilo que não é santo em santo para tentar trazer. A própria Bíblia não foi escrita num vácuo cultural, né? A Bíblia foi escrita em uma cultura predominante na época. E para a gente entender essa questão de cultura, a gente tem que fazer a diferenciação entre o que é princípio e aquilo que é cultura, aquilo que é tradição. O que é princípio não muda, né? A gente tem um exemplo claro na Bíblia, eu vou trazer dois exemplos para vocês, um é da Bíblia e outro puxando para os nossos dias hoje para a gente fazer essa diferenciação, né, entre cultura e princípios, né? Cultura, por exemplo, o que era cultural na época de Jacó, por exemplo. Quantas mulheres teve Jacó? Era cultural, não era? Era, com então, certeza. Mas Deus queria aquilo? Não. Ou era o plano de Deus? Era uma mulher. A mesma coisa aconteceu com Davi. Teve várias mulheres. Aí o problema é assim, era cultural, então nós temos que entender, olha, era uma cultura. Deus aceita a cultura porque ela é produto do meio em que está vivendo. Deus aceita aquilo. Deus tolera, mas não era o plano de Deus. E aí quando acontece isso, as pessoas vão para o lado da cultura contra a palavra de Deus, o que acontece? Colhem os frutos. A gente sabe toda a história de Davi, da sua família, como foi totalmente conturbada, porque ele preferiu ficar com a cultura dominante ao invés do que Deus estava propondo. Outro exemplo, ainda trazendo sobre a questão de cultura e como ela pode influenciar a nossa vida, e como ela é diferente em vários países, vamos falar de esportes. Qual é o esporte predominante no Brasil? Futebol. Isso é o quê? Cultural. Se você for nos Estados Unidos, não vai ser. Né? Nos Estados Unidos vai ser talvez o basquete, o futebol americano, beisebol. Tem vários, mas acho que talvez o mais relevante é a questão do basquete. Então aí você vê, bom, eu vivo no Brasil, a cultura dominante é a do Brasil que eu vivo, então qual o esporte que normalmente eu vou gostar mais? Né? Não é o que eu vou, mas normalmente. Você vai ser influenciado pelo futebol. Então tem problema cristão gostar do futebol? Não. É um esporte, é saudável e é bom, não é isso? Sim. Tá. Quando isso entra em conflito com a palavra de Deus, então? Bom, a Copa do Mundo está acontecendo, um campeonato importante no Brasil, eu não sou tão ligado no futebol, já fui, mas vamos dizer um campeonato brasileiro, uma Libertadores, alguma coisa assim, e o jogo da final é no dia de sábado. Não, mas é algo cultural, qual o problema? Eu assisti, é um jogo. É só um. E aí eu vou assistir porque é uma questão cultural, está enraizado no meu país. E aí eu vou falar ainda um pouquinho mais, né, mais simples ainda, né? O jogo é no domingo, 7 horas da noite. Não precisa nem ser final de campeonato. É um jogo que está acontecendo. Tradicionalmente, na nossa região aqui, o culto de domingo é que horas? Às 7 horas. É uma tradição. Tá? Faz parte da nossa cultura, isso já é tradição que foi incorporada na nossa cultura aqui na nossa região. Mas eu deixo de ir no culto por quê? Porque tem um jogo importante. Aí, conflito entre cultura e palavra de Deus. Aí é onde começa a acontecer os problemas. Né? Então, a gente vê que a cultura em si não é problema. Não tem problema eu gostar de futebol, não tem problema eu jogar futebol, não tem problema de vez em quando eu assistir um jogo de futebol. Agora, se isso está tomando meu tempo da palavra de Deus, impedindo minha adoração a Deus, aí a cultura está moldando o seu pensamento. E não nos esqueçamos que Romanos 12 diz: não vos amoldeis os vossos pensamentos ao presente século. O que Paulo está dizendo ali? A cultura em que você vive não deve moldar os seus pensamentos. Como o Marcelo falou, devemos ser o sal. O sal influencia, não é influenciado. Não é isso? Se você coloca sal na comida, muda o sabor da comida. Né? Mas você coloca outra coisa no sal, não vai mudar o sabor do sal. O sal é sal. É isso que Jesus disse que nós somos sal. Vamos avançar então, que a gente ainda tem mais 2 tópicos para tratar aqui. Então falamos até agora de tradição, falamos de experiência, falamos de cultura, e a gente vai entrar num outro ponto agora que é extremamente importante também, ao meu modo de ver, porque eu sou uma pessoa racional, né? Que é a questão da razão. Como a razão ela influencia efetivamente no meu conhecimento de Deus. E aí eu jogo a pergunta para os nossos amigos. Como nós devemos então conciliar a razão e a fé? E quais os perigos de confiar
só na razão. E aí, quem começa dessa vez? A razão, como tu disse, né, é algo assim muito importante, né, para a gente poder para tomada de decisão, e é uma capacidade que Deus deu para nós, né, uma capacidade de nós raciocinarmos, analisarmos, para nós tomarmos uma melhor decisão, né, diante dos fatos que nós temos. Mas eu posso também, dessa forma, ter uma razão irracional. Talvez eu possa chamar isso de razão irracional, ou seja, uma razão baseada no meu achismo, né? Eu acho que é assim, baseado no achismo. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Porque com essa visão, porque isso pode ser influenciado pelos fatores que nós vimos anteriormente, né? A razão pode ser influenciada por isso e não ser influenciada pela palavra de Deus aqui, que ela deve ser influenciada, porque o temor do Senhor, a Bíblia fala, né? O temor do Senhor é o quê? É o princípio, né? Ali é o princípio de tudo, o princípio da sabedoria. Então, para que eu possa tomar uma decisão racional, de acordo com a razão da forma correta, eu tenho que ter o princípio. E qual o princípio que eu tenho que ter? O princípio da palavra de Deus. Eu tenho que buscar na palavra de Deus esse princípio para que eu possa tomar uma decisão correta, o mais correta possível. Pode ser que eu erre? Estou propenso a errar também, mas só que para que eu possa tomar uma melhor decisão, eu tenho que então buscar através da palavra de Deus. Somos pessoas racionais, né? Deus nos deu a capacidade. Quando a gente está falando de razão, a gente está falando da capacidade de pensar, capacidade de raciocinar, capacidade de refletir e tomar decisões, né? Baseado nisso, Diogo, é que eu lanço para você, então, existe conflito, então, entre razão e fé? Como conciliar razão e fé? Porque talvez essa seja a grande dificuldade que a gente tem, né, Marcelo? Ou eu fico com a razão, ou eu fico com a fé. Eu queria citar para os irmãos uma pergunta bem capciosa, como minha esposa disse, né? Mas é uma questão muito importante. Eu queria, antes de comentar, eu queria ler um texto, um manuscrito de 1896. A senhora White escreveu dessa forma: nossas inclinações e apetites naturais foram divinamente providos. Ao serem dados aos homens, eram puros e santos. Era desígnio de Deus que a razão governasse os apetites e que eles servissem a nossa felicidade. E quando eles são regulados e controlados por uma razão santificada, são santidade ao Senhor. Veja bem, em outras palavras, a senhora está escrevendo o seguinte, que tudo que Deus nos deu estava no nosso controle, porque através da nossa razão nós íamos conter todas as coisas, todas as nossas ansiedades, tudo o que a gente quisesse fazer, a gente ia fazer de modo santo, controlado pela nossa razão, para trazer felicidade para nós e expressar principalmente a vontade de Deus. Quando isso não acontece, começa a ser um problema. Mas a pergunta que o Du fez, né? Como que a gente... Olha, Du, eu estudando a lição, cheguei num consentimento aqui, ó. Que nós precisamos fazer o quê? Estudar a palavra de Deus para que a gente possa conhecer a Deus e a sua vontade. Porque quando a gente conhece a Deus, conhece a vontade de Deus, é lógico, eu estou falando aqui de uma maneira que o nosso intelecto consiga atingir. Por quê? Porque, como eu já disse, pela questão do pecado, não foi só a nossa questão moral que foi afetada pelo pecado. O nosso intelecto, nossa capacidade de entender e compreender as coisas, ela foi caindo, foi degradando com a questão do pecado. Então, eu preciso fazer o quê? Eu queria só ressaltar, quando Deus ele expressou a sua vontade, ele trouxe para nós a revelação da palavra de Deus. O segundo passo que Deus deu foi o quê? A inspiração. Ele inspirou aquela pessoa a escrever para transmitir a sua palavra até nós. O homem falando com o homem. O terceiro ponto é o ponto que eu estou relacionando agora, a iluminação. Ou seja, o fato de nós buscarmos a palavra de Deus, o conhecimento da parte de Deus, através de quem? Do mesmo Espírito Santo. Ele agora trabalha com essa, podemos citar, essa fase na nossa vida, para que nós aqui estudando possamos compreender isso. Você desse lado estudando conosco, o Espírito Santo agindo, você vai compreender essas questões. Então, o verdadeiro concílio, assim, para essa situação, é a gente buscar o estudo da palavra de Deus com sinceridade, com fé, com oração, colocando a Bíblia acima de qualquer coisa.
O Marcelo citou um texto, né, que Salomão ali em Provérbios ele diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então nós precisamos compreender que a sabedoria ela está em quem? Em Deus. Ela está em Deus. Uma vez que por causa do pecado eu fui separado de Deus, agora eu preciso fazer o que então, Lu? Eu preciso me ligar novamente ao Senhor. E como que eu vou fazer isso? O Marcelo mostrou através do nosso manual, através da Bíblia Sagrada. E é por causa dessa Bíblia, dessa vontade de Deus expressa para o homem, que a gente consegue de novo buscar relacionamento com Deus e limitar todas as coisas, porque nós pegamos tudo isso e passamos pelo filtro das Escrituras. E então nós vamos ter a base novamente para uma vida feliz, de acordo com a vontade de Deus. Veja, muito bons comentários. Veja que nós estamos falando aqui de fé e de razão, né? A fé pode ser racional ou a fé pode ser irracional. Eu vou exemplificar para você aqui, para que isso fique claro para você. E nós, adventistas, nós apoiamos uma fé racional. Ah, como que é isso, irmão? Se é fé, se é razão, é razão. Não, veja só. O que você acha mais racional? Eu sei que você que está assistindo desse lado, possivelmente vocês são cristãos. Se tiver algum não cristão, vai entender também o que eu estou dizendo. O que faz mais sentido? Acreditar na evolução ou na criação? Não faz mais sentido uma fé criadora? Ou seja, acreditar na criação do que na evolução? O que é isso? Eu acreditar na criação ao invés de acreditar na evolução. Veja, para acreditar na evolução você tem que ter fé. Sim. Não tem? Tem. Para acreditar na criação você tem que ter fé, não tem? Tem. Você dá para provar alguma delas no laboratório? Dá para reproduzir de novo a criação ou reproduzir a evolução? Não. Então para as duas você precisa do quê? Fé. Agora, uma fé racional vai pensar o quê? Um Deus criador criou todas as coisas, não explodiu alguma coisa. Então, veja, nesse ponto eu preciso de fé para crer, mas ela é racional. Não é uma coisa que, né, fica no ar assim. É uma fé, eu tenho que ter fé, mas tem razão no que eu estou pensando. Tem evidências disso. Outro exemplo de uma fé irracional é o seguinte: eu estou doente, por exemplo. Não estou, graças a Deus. Eu estou doente, e aí eu digo o seguinte: olha, eu vou ser curado. Isso é uma fé racional ou irracional para vocês? É uma fé racional. Você estava buscando, agora. Não, eu estou dizendo assim, ó, eu tenho certeza que eu vou ser curado. É racional ou irracional? Não, é racional. É uma fé irracional. Não pode afirmar isso, né? Por que é irracional? Porque eu tenho que saber que a minha fé, eu tenho convicção de que Deus pode me curar. Mas eu sei, minha razão, de que talvez eu não seria curado. Então veja, a fé e a razão não conflitam. Eu continuo tendo fé de que Deus pode me curar. Mas racionalmente eu sei que talvez não seja a vontade de Deus. Então isso é um exemplo de fé racional. Então veja, muitas vezes se você está doente, você crê que Deus pode te curar, isso é fé. Mas se você determina, como muitas pessoas fazem, se você obriga Deus a te curar, isso não é uma fé racional. Isso já suplantou a sua razão. Então razão é você ter certeza de que Deus pode fazer as coisas, de que Ele é capaz, mesmo aquilo que você não consegue provar, mesmo aquilo que você não consegue entender. Então isso é fé. Fé e razão não se contrapõem, né? E diante disso, ainda, nós precisamos entender, o Marcelo até semana passada ele fez um comentário muito importante a respeito ali da Revolução Francesa, onde surgiram vários argumentos ali que colocaram a razão sobre todas as coisas, inclusive a questão da Bíblia. O Marcelo até citou um ponto importante, ele citou assim: imagine a gente tratar a questão de Jonas com razão, e não por fé. As pessoas, então, esse é o perigo, né? E eu estava escutando um comentário do pastor e ele colocou uma objeção muito importante. Ele falou assim, para a gente pensar em várias coisas que surgiram aí nesse movimento, a sociedade líquida, quando o Du comentou semana passada, que vai tomando a forma daquilo que é colocado diante dela. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, e a pergunta que o pastor fez para a nossa meditação é a seguinte: todas essas coisas que a partir da Revolução Francesa, o Iluminismo, o Darwinismo e outros ismos aí que foram acontecendo, será que isso aí não tem um dedinho aí do inimigo de Deus para influenciar a nossa interpretação, a nossa busca de conhecimento de Deus e da vontade dele? Nós estamos falando agora relacionado à interpretação das Escrituras.
que é isso que fortalece e direciona a nossa vida? Será que o inimigo de Deus ficou quietinho? Ou será que ele não está trabalhando em volta de tudo isso? Principalmente a questão da razão, como o Du bem afirmou agora, as pessoas determinarem as coisas, olha, isso vai acontecer, vai acontecer. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé e deixar Deus operar em nossa vida. Muito bom. Vamos à parte final agora, né, do nosso estudo. Então falamos um pouquinho como a tradição, como a experiência, como a cultura e como a razão, elas influenciam no nosso conhecimento de Deus e como elas influenciam na construção das nossas doutrinas. E agora, efetivamente, a gente chega na última parte, que não é a menos importante, na verdade é a mais importante, para falar da Bíblia, né? Mas como nós estamos falando da Bíblia já há 3 semanas, né? Talvez nós possamos até repetir alguns argumentos aqui, não há problema nisso, né? Porque agora nós chegamos na Bíblia e temos que pensar, então, por que a Bíblia tem que ser a palavra final quando eu estou falando de teologia? Como a Bíblia tem que ser efetivamente a norma final e qual o perigo que existe de novo de eu não usar a Bíblia de deixar que a experiência, a tradição, a cultura, a razão sejam superiores, né? Só para a gente concluir, então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão da Bíblia, suas considerações sobre isso. Ok, a Bíblia ela tem uma autoridade para a Igreja Adventista, tem uma autoridade superior a qualquer outra revelação. Nós temos também a irmã Ellen White, que é a nossa profetisa, que é uma pessoa que trouxe muita luz, contribui, né, conosco, para a gente poder entender. Mas os escritos dela não superam os escritos da Bíblia. De forma nenhuma, eles acabam não superando então, os escritos da Bíblia no sentido da posição da parte de Deus. Nós temos também, como um agente, que eu vou colocar, que a lição até comentou, o Espírito Santo. Né? A ação do Espírito Santo para nós, qual que é o papel do Espírito Santo? Ele me mostra, ele me conduz para que eu possa entender melhor a vontade de Deus. Mas eu não posso, existem pessoas que colocam o Espírito Santo acima da Bíblia. Ações do Espírito Santo acima da Bíblia. Não, a Bíblia é a nossa norma de fé, né? Nossa norma de fé, nossa base de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia, pela qual nós devemos, então, ela tem que estar acima de qualquer outra posição, né, que as pessoas possam estar colocando, né? Então, por meio das Escrituras, né, Deus tem um objetivo, falar ao meu coração. Através das Escrituras, Deus tem um outro objetivo, expulsar do meu coração o egoísmo, a dor, o sofrimento, a cultura errada, as coisas erradas que nós temos. A Bíblia tem esse poder, é uma ferramenta para a nossa vida para expulsar essas coisas erradas que Satanás constantemente vai plantar em nossos caminhos. E não nos esqueçamos que ele tem uma experiência milenar. E eu não tenho essa experiência, né? Como nós vimos na semana passada, né? Nós não temos essa experiência. Então a Bíblia é a nossa regra de fé, é a nossa regra base para tomarmos qualquer tipo de decisão. Tem até recados para alcoólatras na Bíblia? Tem recado para todo tipo de pessoas, né? Na Bíblia. Uma vez eu estava dando estudo com um alcoólatra e ele achou estranho, né? Mas que a Bíblia tem alguma coisa. Mas ela tem conselho também para o alcoólatra, né? Ali para todo tipo de coisa. Ou seja, ela é um manual de sobrevivência, vamos dizer assim, para o mundo pelo qual nós vivemos. Seja com pandemia, seja sem pandemia, a Bíblia, então, é o nosso manual de sobrevivência. Muito bom. Então, na verdade, a Bíblia, né? Se a gente está falando de teologia, né? de conhecimento de Deus, o que melhor para conhecer a Deus do que a própria palavra dele, né? Isso. Diga aí um pouquinho. Então, a questão da Bíblia, né? A gente colocar a Bíblia, eu tenho uma experiência rápida, né? Quando eu me deparei com alguns escritos da Senhora White, eu comecei a lê-los e eu pedi para Deus que eu não queria ter nenhum tipo de preconceito. Eu não estou aqui defendendo a irmã White, porque acho que não precisa disso. Mas eu comecei por mim mesmo a olhar os escritos dela, que estão todos de acordo com o ensinamento bíblico. Não a Bíblia de acordo com o que ela escreveu. Ao contrário, ela é quem escreveu de acordo com os escritos bíblicos. Isso mostra para nós aqui, como adventistas, qual foi a linha que foi seguida. Não foi aquela visão que nós comentamos semana passada, do homem dando o seu parecer com relação a Deus. Mas para nós continua sendo Deus dando a visão dele acerca do homem. Essa é a palavra de Deus
e também a inspiração que ele deu à senhora White a escrever grandes mensagens que nos ajudam até hoje, como o Marcelo disse. Na verdade, a Bíblia é uma luz para a nossa vida, e aqui na nossa lição, no finalzinho da lição, um pequeno resumo, diz que assim, ela não é nossa a tarefa de julgar as Escrituras. Em vez disso, a palavra de Deus tem o direito e a autoridade para julgar a nossa vida, os nossos pensamentos. Afinal, a palavra escrita, ela é a palavra escrita do próprio Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela não está em nossas mãos para contribuir para a aceitação de cultura, de experiência, de qualquer outra situação que nós temos aqui. A Bíblia, ela é uma norma normativa. Tudo tem que ser passado por ela, tem que ser chegado até ela. E o fato interessante é que ela corrige. Por isso que é difícil muitas pessoas aceitarem os escritos bíblicos. Porque quando deparado com tradições, nós vimos Jesus corrigindo. O exemplo dele. Nós vimos também que na época de Jesus, ele mesmo colocando a palavra acima de tudo. Ele diz ali, João escrevendo, fala, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade, da boca do próprio Jesus. Então, para nós cristãos, não pode haver dúvida nenhuma, irmão, de que a Bíblia é a nossa norma de fé. Somente a Escritura, nesse sentido, é um desejo nosso. Nós estamos sim influenciados por tudo isso, mas como eu disse, ela é a vontade do próprio Deus. Eu queria citar um texto aqui, que está no Desejado de Todas as Nações, também está na nossa lição. O irmão White escreveu assim, por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no nosso coração. Assim ele expõe o erro, expulsando do coração, e pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete a si, seu povo escolhido. Eu já ouvi pessoas comentarem assim, olha, irmão, eu li esse texto e eu entendi dessa forma, foi dessa forma que o Espírito Santo me revelou. Irmãos, o Espírito Santo, ele nunca vai te levar a algo contrário à palavra de Deus. Ele vai te fazer compreender o texto para te trazer perto de Deus. Como ele vai ser contrário àquilo que ele mesmo esteve inspirando as pessoas, esteve ali regulamentando, tendo todo o cuidado para que fosse colocado de um modo que nós pudéssemos entender. Então nós precisamos entender, como o Marcelo disse, o Espírito Santo, ele não está acima da Bíblia. Pelo contrário, o que ele faz, o modo que ele trabalha hoje em dia é fazendo com que nós sejamos iluminados, como eu disse, e possamos compreender as Escrituras e a vontade de Deus. E assim caminhar juntamente com a palavra, com o Espírito Santo, com Cristo, para morar nas nações celestiais. Muito bom. Então, na verdade, resumindo aqui, essa parte final do que a gente falou, a Bíblia é a palavra final com relação ao nosso conhecimento de Deus e com relação à construção das nossas doutrinas, né? Eu gostaria de concluir, não sei se os amigos têm mais algum comentário, se eu vou fazer a parte final. Ok, só queria fazer um comentário com você, que se você que está aí desse lado tiver alguma dúvida a respeito da questão da Irmã White, se ela profetiza, porque pode existir, nós convidamos outras pessoas que não pertencem à Igreja Adventista para entender, assim, não leve a dúvida, eu sempre falo na minha unidade, às vezes a gente fala isso, não leve a dúvida para casa, e agora não fique você com a dúvida, escreva para nós e pergunte por quê, de algumas coisas, se não ficou claro aqui para você, que nós estamos à disposição sua para responder a questão da profetisa, da Irmã White, e qualquer outro tema aqui que nós vimos aqui. E que Deus possa te abençoar, possa te fortalecer, os meus votos finais aqui, e não se esqueça de usar a Bíblia como a sua fonte segura de consulta em tudo na sua vida. Muito bom, Marcelo, bem lembrado, realmente, com certeza tem pessoas que não são da mesma fé assistindo, é importante realmente a gente destacar esse ponto, como o Marcelo falou, abertos aqui a poder ajudar os nossos amigos aí, Eu só gostaria de concluir com um pensamento da lição de sexta-feira, porque é muito bonito, é muito romântico a gente falar que confia na Bíblia, é muito importante, inclusive, falar nisso, mas a lição de sexta-feira diz o seguinte: uma coisa é a gente confirmar a Bíblia, uma coisa é a gente crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas aí na lição de sexta-feira diz que algo completamente diferente é permitir que ela, a Bíblia, mediante o ministério do Espírito Santo, influencie e mude a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã que está assistindo desse lado, para a gente concluir o estudo desta manhã.
mais importante ou tão importante quanto a gente conhecer a Bíblia, aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a palavra final, é permitir que a atuação do Espírito Santo em nossa vida, mediante a Bíblia, ela transforme a nossa vida. Porque aí, de verdade, a Bíblia vai estar fazendo diferença. Porque senão será mais um livro que eu estou lendo. E mais um livro que eu confio, como eu confio em outros escritores. Mas a Bíblia só vai realmente fazer diferença na minha vida quando eu permitir que os seus ensinos, seus escritos, transformem a minha vida. E como o Marcelo falou, isso vai acontecer através do quê? Desse agente transformador, o Diogo também completou, que é o Espírito Santo. Então, quando a gente permite que o Espírito Santo, a gente lê a Bíblia, permite o Espírito Santo influenciar a nossa vida, influenciar a nossa mente, e a gente toma por decisão fazer as mudanças que precisam ser feitas, aí, efetivamente, a Bíblia está fazendo efeito na nossa vida. Aí, efetivamente, a gente pode dizer que nós estamos sendo transformados pela Palavra de Deus. E é esse o nosso desejo nesse momento, que você que está assistindo desse lado tenha a sua vida transformada pela Palavra de Deus. Que o seu conhecimento da Bíblia e, consequentemente, de Deus e do plano dele para a sua vida aumente cada dia mais, à medida que você se delicia com as palavras que Deus tem preparado para nós a cada dia. Que Deus abençoe você, que esse sábado seja um sábado maravilhoso na presença de Deus, que a palavra do Senhor continue sendo o seu guia seguro e que nessa nova semana você faça planos de estar mais uma vez na presença de Deus a cada dia. Lembrando então que agora às 11 horas, através do Facebook da Igreja Central de Campo Limpo, nós teremos a transmissão, o culto ao vivo com o nosso pastor César Camacho, com o tema Vencendo a Ansiedade, se eu não me engano, mas vai falar sobre esse tema. Se você também puder, faça planos de estar assistindo conosco esse material. Que Deus, esse culto, que Deus o abençoe a você e sua família ricamente. E até a próxima, é o nosso desejo e nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.